Você já parou para pensar que talvez estejamos fazendo a pergunta errada há séculos? E se os alienígenas que procuramos nas profundezas do cosmos nunca precisaram vir de tão longe? Porque sempre estiveram aqui, escondidos nos oceanos, camuflados entre dimensões, ou nos observando do alto com uma tecnologia tão absurda que nos faria parecer crianças brincando com pedras. Não, essa não é mais uma teoria da conspiração. É uma provocação baseada em evidências, dados científicos e relatos que vêm ganhando respaldo até mesmo dentro da comunidade acadêmica. Enquanto a maioria ainda ri da ideia de visitas extraterrestres, o número de documentos liberados por governos, depoimentos de pilotos militares e fenômenos inexplicáveis cresce em silêncio. E talvez o mais desconcertante de tudo seja isso: há indícios sérios de que esses seres não são apenas visitantes ocasionais, mas habitantes antigos, muito mais antigos do que nós. Bilhões de anos de vantagem tecnológica, conhecimento sobre o universo que sequer conseguimos imaginar e, quem sabe, um motivo para estarem aqui que vai muito além da curiosidade científica. Se você acha que sabe de onde vêm os alienígenas, prepare-se para repensar tudo, porque ao longo deste vídeo vamos te mostrar fatos sobre o universo que foram ignorados por gerações e que podem mudar sua percepção da realidade para sempre. Quando falamos de tecnologias além da nossa compreensão, não podemos ignorar o palco onde tudo isso acontece, o próprio universo. E é aí que entra a energia escura, esse componente invisível que responde por mais de 68% de tudo o que existe. Mesmo sem sabermos exatamente o que ela é, já sabemos o que ela faz. Acelera a expansão do cosmos. E essa expansão tem impacto direto na formação de estrelas, galáxias e, por consequência, nas chances de surgimento da vida. Ou seja, a existência de seres inteligentes pode depender diretamente do humor dessa energia misteriosa. Pense assim: se a energia escura fosse um pouco mais forte, o universo teria se expandido tão rapidamente que estrelas e planetas jamais teriam se formado. Se fosse mais fraca, tudo teria colapsado sobre si mesmo. O fato de existirmos, então, é uma espécie de equilíbrio cósmico improvável e, ao mesmo tempo, fascinante. Cientistas como Stephen Hawking e Alan Guth sugeriram que esse ajuste fino talvez indique que vivemos em apenas um entre muitos universos possíveis. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar passam a parecer pequenas diante dessa complexidade. Nesse contexto, imaginar que existam outros universos com valores diferentes de energia escura não é só plausível, é quase inevitável. Em alguns desses cenários, pode haver formas de vida muito mais estáveis, adaptadas a condições que jamais compreenderíamos. E talvez, justamente por isso, algumas dessas inteligências tenham conseguido desenvolver tecnologias capazes de romper as fronteiras entre universos. Isso muda tudo. Porque, se elas dominam esse conhecimento, não precisam viajar por distâncias cósmicas. Podem simplesmente atravessar de um universo a outro e chegar até aqui. A teoria dos multiversos, antes tratada como ficção científica, hoje é debatida em centros acadêmicos respeitados. Modelos como o da teoria das cordas e das branas sugerem que nosso universo é apenas uma membrana flutuando em meio a muitas outras. Essas estruturas, invisíveis entre si, podem colidir ou se aproximar a ponto de permitir vazamentos energéticos, ou até mesmo a passagem de partículas, e, quem sabe, inteligências.
Em outras palavras, o que enxergamos como sobrenatural pode ser apenas uma interferência de uma dimensão vizinha. Isso explicaria por que certos fenômenos desafiam qualquer explicação lógica. Desde objetos que surgem e somem sem deixar rastro, até seres que parecem piscar para fora da realidade. Já pensou que os relatos de fantasmas, aparições e seres interdimensionais possam, na verdade, ser ecos de um universo que está a milímetros do nosso, mas em outra frequência? Alguns físicos sugerem que eventos quânticos como o emaranhamento e a superposição já dão pistas de que a realidade é muito mais maleável do que aprendemos na escola. São fatos sobre o universo que ainda estamos começando a digerir. E se essas civilizações antigas, tão avançadas a ponto de manipular a energia escura, tivessem descoberto como atravessar esses véus dimensionais? Isso eliminaria a necessidade de viagens espaciais em naves tradicionais. Elas poderiam estar aqui, agora, coexistindo conosco, mas fora do nosso alcance sensorial. Talvez as luzes no céu não sejam veículos interestelares, mas brechas abertas por esses seres para observar ou interagir com o nosso mundo. E isso nos leva à questão mais instigante de todas. O que exatamente estamos vendo quando falamos em OVNIs? Se os OVNIs são brechas interdimensionais ou veículos de civilizações bilionárias, então é de se esperar que suas formas desafiem os nossos padrões de engenharia. E é exatamente isso que acontece. Relatos ao redor do mundo descrevem objetos com formatos diversos, triangulares, ovais, em forma de disco, bumerangue e até mesmo estruturas orgânicas que parecem vivas. Esses não são apenas boatos de entusiastas. Pilotos militares, astrônomos e controladores de tráfego aéreo têm testemunhado fenômenos que não se comportam como nada conhecido. O mais fascinante e perturbador é que muitos desses objetos exibem características que simplesmente ignoram as leis da física como conhecemos. Há registros de OVNIs que mudam de direção em ângulos retos, sem desacelerar, ou que flutuam no ar de forma completamente estática, mesmo com ventos fortes. Outros se deslocam com total silêncio, enquanto alguns desaparecem em pleno ar, como se tivessem atravessado uma membrana invisível. Esses comportamentos reforçam a ideia de que estamos lidando com inteligências que dominam dimensões e forças que sequer conseguimos medir. Além disso, há objetos que se adaptam ao meio com uma facilidade surpreendente. Existem relatos consistentes de OVNIs entrando no mar sem causar ondas, ou cruzando debaixo d'água em velocidades que destruiriam qualquer submarino. O termo técnico para esses eventos é transmedium, e já está sendo estudado por agências como o Pentágono e a NASA. São fatos fascinantes sobre o universo que colocam em xeque a noção de que não estamos sendo observados. E quanto mais avançam os estudos, mais fica evidente que essas naves podem ser apenas a ponta do iceberg. À medida que acumulamos relatos sobre naves e objetos impossíveis, os depoimentos sobre encontros diretos com seus ocupantes se tornam ainda mais difíceis de ignorar. Abduções, experiências de quase contato e descrições de seres com traços humanoides ou completamente exóticos se repetem com impressionante coerência. Um dos aspectos mais intrigantes desses relatos é o interior das naves. Muitas testemunhas dizem que por fora parecem pequenas, mas por dentro são vastas, como se obedecessem a uma lógica espacial diferente. Uma arquitetura dimensional superior, talvez. Essa estranheza leva à hipótese de que essas criaturas não apenas dominam a física, mas também a estrutura da realidade. Imagine a possibilidade de uma nave que se expande internamente porque opera em mais de 3 dimensões, como uma casa com cômodos escondidos no tempo. E se essas entidades forem capazes de manipular
não apenas o espaço, mas o próprio fluxo temporal. Isso explicaria por que muitos abduzidos relatam que horas passaram em minutos ou que voltaram com informações que não sabiam antes. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar se tornam quase banais diante disso. Outra teoria igualmente provocadora é a de que essas entidades não precisariam trazer vida de fora para cá. Elas a criariam aqui mesmo. A hipótese de que certos seres são bioformas desenvolvidas, especificamente para interagir com a Terra, é cada vez mais discutida entre ufólogos e biólogos. Esses organismos poderiam ser híbridos, criados com elementos do nosso próprio planeta, adaptados para sobreviver à gravidade, ao clima e à biologia terrestre. Se for verdade, isso muda radicalmente tudo o que pensamos sobre a origem da vida, e também sobre quem pode estar nos observando. Se tudo isso for verdade, e as evidências sugerem que há muito mais do que coincidências, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai seguir fingindo que estamos sozinhos? Ou vai começar a observar o céu e talvez o mar com outros olhos? A pergunta de onde vêm os alienígenas não é mais uma curiosidade sem resposta. É um convite para você questionar o que te ensinaram, buscar fontes confiáveis, estudar mais sobre o universo e, principalmente, não subestimar o que parece impossível. Talvez você esteja começando a perceber que a realidade é muito mais profunda do que pensava. E isso é bom, porque só quem questiona evolui. E agora eu te pergunto, o que mais você quer descobrir? Que outras verdades sobre o universo ainda estão escondidas, esperando por alguém curioso o suficiente para investigá-las? Deixe nos comentários sua opinião. Você acredita que estamos sendo observados há bilhões de anos? Já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Se essa jornada te fez enxergar o cosmos de um jeito diferente, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se quiser ir além, torne-se um guardião das galáxias por apenas R$ 7,99 por mês. Como membro, você recebe selos de fidelidade, emojis exclusivos, pode participar de enquetes só para membros, e ainda tem prioridade nas respostas aos seus comentários. Juntos, vamos mais fundo nessa jornada pelas curiosidades fascinantes sobre o espaço e descobrir as verdades que o universo esconde há bilhões de anos.